anos e de lá para cá a gente tivemos há uns 20 dias lá fazendo um boletim, que depois que entrou a pandemia nós não fizemos mais boletim presencial nas empresas. E nós fomos lá porque tinha aberto algumas exceções, né? O, o governo estadual liberou algumas coisas aí, então nós fomos lá para poder fazer o nosso trabalho e, por nossa surpresa, chegamos lá, 27 anos de empresa, a primeira vez que eu vejo estacionamento vazio. Um estacionamento que tem cerca de 600, embaixo eu estou dizendo, né? 600 vagas, só tinha um carro e acredito eu que aquele carro estava quebrado. É uma tristeza enorme, né, para todos os trabalhadores, e nós como representantes dos trabalhadores não é diferente, mas até dá até meio que uma angústia de falar, né? O SBT, do tempo que eu tô lá, depois da pandemia, evidentemente, ela vem demitindo, eu acredito eu, por cima, com toda, né, as especulações que a gente ouve, trabalhadores que ligam pra gente, tantos de um setor, tantos de outros. Eu acredito que seletista já foi mais de 180 a 210 trabalhadores. Isso seletista, no último mês, estou dizendo, né? E com mais os PJ, que também não deixa de ser de responsabilidade do SBT, também aí cerca de 60 a 80 trabalhadores. Porque os PJ nós não temos controle, e diga-se de passagem, hoje nós não temos mais controle no que diz respeito às demissões. Porque todo mundo aplaudiu a reforma trabalhista quando arrancou o imposto sindical, né, que era um imposto que era solidário a todos os trabalhadores, mas junto com ela veio um monte de desgraceira. E aí depois, ao longo da discussão, a gente vai entrar nesses detalhes. Hoje as empresas não são mais obrigadas a fazer as homologações do sindicato. Então o sindicato tem que ficar dando uma de detetive os dirigentes sindicais para saber se realmente quantos trabalhadores foram demitidos. Então é triste falar, e o pior de tudo é que a gente se vê numa situação onde a gente não pode nem entrar com ação, porque a demissão em massa, junto com a reforma trabalhista também, ela vem esmagando os direitos dos trabalhadores, né? Então não tem outra solução a não ser os trabalhadores reagir. Não adianta mais ficar esperando que você vai entrar na justiça e vai resolver algum problema. Não vai resolver, infelizmente. São mais de 300 pais de família que perderam o emprego, e agora, recentemente também, ficamos sabendo que até a convenção coletiva, que desde 2018 a gente não assinamos, justamente porque os patrões querem arrancar direitos, eles estão usando a outra atividade, e com a onda de demissão, os trabalhadores se acoam do lado, né? Eles ficam com medo de lutarem, de fazer a luta junto com o seu sindicato, de reivindicar seus direitos, porque tem o medo de perder o emprego. Mas a gente sempre fala o seguinte: os trabalhadores vão perder o emprego lutando ou não lutando. Que infelizmente a realidade é que nós trabalhadores somos vistos dentro das empresas como um código de barra. Eu sempre falo isso para os companheiros. Tem companheiros lá que faltam 2 anos para se aposentar, prestou 25, 30 anos de trabalho dentro do SBT e foi demitido. Uma cláusula que nós tínhamos na convenção coletiva e a empresa não estava cumprindo, parou de cumprir a partir desse mês. São, pelo menos do meu conhecimento, são 3 trabalhadores que me ligaram. Agora os outros não sei porque não me ligaram. Mas esses 3 estavam em pré-aposentadoria e infelizmente o SBT mandou embora. Estou dizendo do SBT aqui porque especificamente eu trabalho lá, mas como representante dos trabalhadores, a gente sabe de outras empresas, né, como a Globo, como a Record, como a Bandeirantes. Então isso a gente vai, acredito que na live aqui vai se estender, porque se eu for ficar só eu falando também, aí, né, não dá para os outros companheiros participar. Mas enfim, eu respondendo a sua pergunta, eu nunca vi uma situação dessa dentro do SBT em 27 para 28 anos de empresa, e uma empresa que, apesar de tudo, eu trabalho lá há 28 anos, nunca atrasou um salário. Mas infelizmente, com a pandemia, e sem qualquer respeito, que a minha visão é essa, sem qualquer respeito pelos trabalhadores,
tomou uma postura de demitir cerca de 300 pais de família. E, independente de se é PJ, independente de se é seletista, e isso sem falar os terceirizados, né? Porque, querendo ou não, o SBT tem sua responsabilidade social, vamos dizer assim, né? Então, de princípio é isso. Talvez depois possa abrir aí para falar mais alguma coisa. Okay. O Zé Marcos também é trabalhador do SBT. Zé Marcos, você atribui essas demissões apenas à pandemia ou você acha que tem alguma coisa por trás disso também? Eu sou funcionário do SBT desde 1982, né? Vão-se lá 38 anos. Obviamente que, principalmente nas televisões, nesse período de final de ano, era aquele período que se acelerava as gravações, né? Gravava-se os programas para o mês de dezembro e janeiro, período de férias dos apresentadores, e alguns trabalhadores saíam de férias, e normalmente é uma época em que as empresas começam a preparar a sua grade de programação para o próximo período, e era normal ter algumas demissões, né, com o fim de alguns programas e tal. Desse volume, 270 trabalhadores de uma única vez, nunca tinha assistido em nenhuma emissora. Obviamente que não é por conta somente da pandemia, porque nós continuamos trabalhando, como disse o Sérgio na sua fala inicial. Nós, desde o início da pandemia, o governo brasileiro nos colocou como uma categoria de trabalho essencial, portanto, nós não paramos, né? Obviamente, alguns setores foram paralisados, mas principalmente o jornalismo e alguns outros programas continuaram sendo realizados, né? Aqueles que não precisavam ter auditório. Mas óbvio que não é só a pandemia. Os patrões, de um modo geral, né, não é à toa que temos hoje 14 milhões de desempregados, de um modo geral, aproveitaram da pandemia para reduzir os seus custos, né, na nossa categoria. Várias empresas pequenas, principalmente do interior do estado, desde o início da pandemia, com a medida provisória que possibilitou às empresas a redução de 25%, 50%, 70% dos salários, várias delas aplicaram desde o início. E aqui, a Rede TV, que é uma rede nacional, né, a última rede nacional do nosso país, né, com a permissão de funcionar nacionalmente, a Rede TV, desde o início, aplica, né, os 25% de redução no salário dos trabalhadores. É a única emissora que, já fazem 3 anos, não concedeu nenhum reajuste salarial, nem a correção da inflação, que a maioria das empresas aplicou, né, não concedeu o PLR, quer dizer, uma empresa que nada concedeu. Então, as empresas nessa situação. Infelizmente, a oportunidade que o governo garante, a justiça garante aos patrões de fazer a redução, de terem reduzidos os seus custos e, por consequência, o aumento dos seus lucros. Né? A gente tem assistido isso não somente na nossa categoria, em várias outras. Né? E o papel dos sindicatos tem sido esse, de conversar com os trabalhadores, que ninguém vai nos dar nada. Né? Não dá para ficar aguardando que a justiça possa resolver, porque há muito pouco tempo atrás
Desculpe. Mais precisamente no ano passado, né, o governo Temer editou uma medida em que se poderia terceirizar tudo, né? Até então era permitida a terceirização dos meios, dos produtos meios da empresa e não do seu produto final, né? E isso é da nossa CLT, que foi encampada pela Constituição Federal de 88. Né? A discussão foi para o STF, se podia ou não, e o STF, né, mais uma vez, rasgou a Constituição brasileira, né, e admitiu que era possível terceirizar tudo, mais uma vez, em nome de abrir empregos, de que iria melhorar. Né? Todos se lembram lá, desde o impeachment da última presidenta do país, né, quando sofreu impeachment porque o argumento era que a situação era insustentável com 13 milhões de brasileiros desempregados, né, por conta da tal da crise. E aí começou uma série de alterações na legislação, né, medidas provisórias, e veio, e todas elas com o argumento, né, e a promessa de que, se fazendo isso, iria se resolver o problema do desemprego no país. E assim passou a terceirização geral. Hoje recebi uma ligação no sindicato de um trabalhador que presta serviço à CNN, ele presta serviço à Casa Branca. A Casa Branca terceiriza a CNN e e a Casa Branca põe os trabalhadores lá como PJs. Então, esses trabalhadores estão trabalhando 8 horas por dia, 7 dias por semana, só folgam no 8º dia, né, sem direito a receber feriado, sem direito a receber horas extras, né? O rapaz relatou que tem pelo menos uns 40 casos de Covid dentro da CNN, e a empresa não afastou ninguém, não faz nada. Quer dizer, é uma situação, né? Estamos vivendo uma situação em que o patronato está nadando de braçada, porque tem o apoio não só do governo federal, governo estadual né, e também do judiciário. Então, não tem saída para a classe trabalhadora que não seja a luta, e essa luta tem que ser conjunta. Né? Ninguém não tem que ter heróis, só tem uma saída dessa crise, que não é culpa dos trabalhadores, né? Mas nós é que estamos pagando a conta, né? É ir para a rua, é fazer a luta, o enfrentamento, para podermos, no mínimo, garantir aquilo que temos. É isso. Certo. O Sérgio Poldo é diretor-coordenador da nossa entidade, dos sindicatos radialistas, e tem acompanhado de perto as demissões, que é mais explícita no SBT, mas tem acontecido em outras emissoras também, inclusive de quem, supostamente, pelo menos estava garantido pela legislação, deveria ter estabilidade. Isso veio ocorrendo por quê, exatamente? Não existia uma legislação que tinha uma espécie de guarda-chuva em relação à questão de políticas compensatórias de demissões em massa quando aconteceu, e agora parece que é a coisa mais simples do mundo, Sérgio? Eu não entendi o que você falou de quem é que tem estabilidade. Os trabalhadores, quando estavam próximos de se aposentar, existia na convenção coletiva, quando assinada, a estabilidade do emprego. Esse é um deles. Trabalhadores que tivessem tratamentos de saúde, me parece que a legislação também cobria essa estabilidade. Só que a convenção coletiva, quando não assinada, também garantia a sua continuidade, né, num período que, enquanto não estivesse assinada. Mas houve aí uma mudança na legislação que nós consideramos como uma espécie de guarda-chuva de proteção dos trabalhadores. Isso modificou. Procede? Eu vou, na fala do Zé, do Gugu,
eu preciso falar sobre outras coisas. Depois, no final, eu chego nessa parte aí, tá bom? Ok. Primeiro aqui, eu acho que a gente tem que parabenizar os trabalhadores jornalistas da Rede TV. Depois de tudo que o Zé colocou aqui, e é verdade, a única emissora dita das maiores não deu 1 centavo de reajuste, não fez acordo nenhum de PPR, isso desde 2018. E se aproveitou da MP 936 para reduzir salário dos trabalhadores, radialistas e jornalistas. E aproveitou todas as medidas. Eles prorrogaram agora e ela também enfiou, e tudo isso acordo individual. Porque a reforma trabalhista e a MP prevê que pode ser individual. E vem fazendo. E os jornalistas, os trabalhadores jornalistas, estão de parabéns, porque na semana passada perderam a paciência e disseram: não, nenhum jornalista vai assinar acordo individual mais. Chamou o sindicato, fez uma assembleia e decidiu. Então, os radialistas que ganham menos e não tem reajuste desde 2018. Os jornalistas, pelo menos, estão tendo reajuste, fecharam acordo, tem reajuste desde 2018. E os radialistas que ganham menos não tiveram um reajuste e estão aceitando a redução da jornada. Então, aqui, aos radialistas, não só da Rede TV, mas de toda a categoria, né, onde tiver essa questão de redução de jornada, acordo de banco de horas, não tem que assinar, tem que bater o pé, que nem os jornalistas da Rede TV fez, e dizer: procure o sindicato, nós só aceitamos acordo coletivo com o sindicato, que é quem representa os trabalhadores. Não dá para assinar isso individualmente. O medo é grande, o desemprego é grande, tudo é grande. Mas se não fizer nada, vai ser pior ainda. Então tem que se rebelar mesmo, dizer: não vou. Quer demitir, vai demitir todo mundo? Então esse é um primeiro aspecto. A MP 936, ela fala, tem como você entrar aí, que enquanto tiver esse acordo de redução de salário e de jornada, ou a suspensão do contrato, os trabalhadores têm estabilidade. É mentira. Nós temos rádio aqui de Sorocaba. Os trabalhadores assinaram a redução de jornada e salário e a empresa demitiu. Ela tem que indenizar. Então é falso dizer que tem estabilidade, porque ela pode pagar uma indenização, e mandou todo mundo embora de uma rádio aqui de Sorocaba, radialistas e jornalistas. Então, essas medidas aí só estão favorecendo as empresas, porque muitas delas estão se apegando nessas reduções de salário, suspensão de contrato, e que é falso dizer a empresa vai reduzir 25% e o governo vai repor. É mentira, porque o governo não vai repor os mesmos 25%. O percentual é sobre o teto do seguro-desemprego, que é 1.800 e pouco. Quem ganha mais que isso vai perder dinheiro. Então, assim, é falso que isso, o trabalhador não está perdendo e está garantindo emprego. Está aprovado, já mandou embora, reduz, o governo paga menos, então é falso que está garantindo emprego e que está garantindo salário. É mentira. E os trabalhadores têm que dar um basta nisso. O Zé colocou essa questão das produtoras. Essas produtoras é um bando de bandidos. E tem bandido também no sindicato do Sindicine, que é dos trabalhadores, que representa os trabalhadores do cinema e que fazem acordos espúrios com essas produtoras para sair do guarda-chuva da lei do radialista e da nossa convenção coletiva. Nós estamos no Ministério Público contra todas essas produtoras
para esses bandidos e parou, o processo está parado por conta da pandemia. Então, só tem bandidagem nesse negócio. E só resta para os trabalhadores têm que dar o basta nisso. Não tem como. O sindicato, a direção do sindicato sozinha não faz. Muitas coisas a gente consegue. Nós representamos, nós ingressamos com ações. E olha que ações agora também, com a reforma, acabou a gratuidade. Então, quem perde o processo tem que pagar. E antes não era assim. Então, agora está dificultando. Nós vimos outro dia um caso de um trabalhador que não tinha como pagar e o juiz sentenciou, bom, você não tem dinheiro para pagar, você vai trabalhar de graça para o cara que você processou. Uma decisão do juiz. Olha que absurdo. Então, nós estamos numa situação, e a gente já vem avisando desde 2018, quando os patrões começaram com a história de querer retirar direito da nossa convenção, nós nos posicionamos de forma bem firme. Nós não aceitamos redução de nenhum direito. E por isso a gente não assinou acordo, não renovou convenção em 18, em 19. E agora os patrões estão se aproveitando dessa conjuntura de tudo pela pandemia, né? Agora, o tempo que eles ficaram enchendo a burra às nossas custas, isso não conta. Não, isso não conta porque vai lá para o caixa a conta da família Marinho, a conta da família Saad, para a conta do Silvio Santos. Aí não pode mexer nesse momento de pandemia. E joga todo mundo na rua. Joga todo mundo na rua. Vai atrás do seguro-desemprego. Então, nós temos que dar um basta nisso. A convenção coletiva, depois a gente pode falar um pouco, que é onde o Werneck perguntou aqui no início, da estabilidade, nós temos na nossa convenção estabilidade de várias situações. Mas a proposta patronal para agora, primeiro, esquece os anos anteriores. Não tem reajuste, não tem quinquênio, não tem estabilidade, não tem um caminhão de coisas. E isso o sindicato não vai nem levar para a Assembleia. Como que eu vou levar para a Assembleia uma proposta que retira 18 cláusulas da convenção coletiva, que mexe em 13 cláusulas na redação? Eles estão se aproveitando desse momento, que a gente não pode fazer assembleia presencial por conta da aglomeração, essa coisa toda. Por isso estamos aqui agora fazendo essa discussão, fizemos plenária, poucos trabalhadores apareceram, mas não tem jeito, nós vamos ter que achar uma forma de bater contra isso, assim como fizeram semana passada os jornalistas da Rede TV. Nós temos que falar disso, porque isso não é uma coisa simples hoje para os trabalhadores que não têm estabilidade no emprego dizer não ao patrão. Está uma coisa muito difícil, o desemprego grande, como o Zé colocou, são mais de 14 milhões. 14 milhões, para finalizar, o IBGE, como é que ele mede isso? Esses 14 milhões, ele chegou nesse número que foram trabalhadores e trabalhadoras desempregados que ainda estão procurando emprego. O restante, aquele que está fazendo biquinho, aquele que está desalentado, já morando na rua e aumentou muito o número, esses não entram nessa conta. Então, se você for levar tudo isso em conta, nós temos aqui seguramente uns 40 milhões de desempregados. E com essa falsa ajuda do governo, que era de 600, que já era uma porcaria, agora virou 300 e vai acabar. Vai até dezembro. E as empresas demitindo. Então, nós vamos ter um início de 2021 muito ruim. E os trabalhadores precisam reagir. Porque se não reagir, os patrões não têm limites. O Zé Marcos está aqui de presença aqui, ó, que costuma dizer, patrão não tem órgão nenhum. O único órgão que o patrão tem é o bolso. Eles encheram a grana, estão enchendo, porque você olha na televisão, olha no rádio, o comercial continua rolando solto. O governo continua despejando.
Cortou um pouquinho da Globo lá, que ganhava muito. Mas continua o governo mandando dinheiro para as televisões. Como que não tem dinheiro? É serviço essencial, não pode ficar fora do ar. E fazendo isso com os trabalhadores radialistas. Nós estamos fazendo a nossa parte, dizendo não para os patrões, a retirada dos direitos. Agora, não dá para fazer sozinho. Os trabalhadores precisam vir junto com o seu sindicato, que é onde a gente vai dar um basta nisso. E dinheiro eles têm. Dinheiro eles têm. É conversa fiada que não tem dinheiro. É só pegar na conta que está lá guardadinha, na conta pessoal deles. A empresa, os trabalhadores é que fazem a empresa. E num momento desse, joga todo mundo na rua. E outra, o SBT sempre foi uma empresa mais certinha, mudou o seu posicionamento. Tá no nível de Rede TV agora. Todas elas estão no nível de Rede TV. Porque as empresas todas aceitarem que o sindicato patronal faça essa proposta indecente para os trabalhadores, são coniventes. Então não tem empresa nenhuma que presta, todas elas estão no mesmo patamar. E os trabalhadores, repito, se não derem um basta, eles não têm limites. Sérgio, nós provavelmente temos alguns trabalhadores desempregados que estão aqui, e a questão anterior que eu havia colocado era a respeito da legislação que existia antes, e agora aparentemente não tem, já que as empresas estão mandando embora sem se preocupar com qualquer tipo de consequência que anteriormente tinha. É mais ou menos isso? As empresas podem se sentir à vontade para demitir sem nenhum tipo de consequência jurídica, a não ser política, por parte dos trabalhadores se organizar e lutar? Olha só, se alguém ainda tem dúvida que o judiciário é um braço do Estado e dos patrões, é só ler os jornais. É só ler o que está acontecendo, as sentenças que esses caras estão dando. É inconstitucional, está na Constituição Federal, reduzir salário. Olha o que eles fizeram. O STF abriu uma exceção por conta da pandemia, mas já tem um lobby grande, tanto do governo como dos patrões, para que isso fique ad eterno. Toda vez que der uma dor de barriga, chama lá o trabalhador e reduz. Chama lá e reduz. É o que o Bolsonaro, e ele não mentiu, né? Ele disse na campanha dele: vocês querem emprego ou querem direitos? Agora, vão ter emprego sem direito algum. Ele não mentiu. Está aí, está aprovado, está fazendo. Então, assim, a reforma trabalhista, ela bateu em várias coisas. O que a reforma trabalhista não pegou, eles estão pegando agora nos acordos coletivos e nas convenções coletivas. Vocês viram o que aconteceu na greve dos trabalhadores dos Correios. O tribunal, o TST, tinha homologado um acordo por 2 anos. Passou o primeiro ano, a empresa quis rediscutir uma coisa que estava homologada no TST, Tribunal Superior do Trabalho. Foi para o STF, que pressionou o TST a julgar o que ele tinha já homologado de acordo. E retirou 50 cláusulas do acordo coletivo. Numa decisão, tirou 50 cláusulas. Então, assim, não existe justiça para os trabalhadores. A justiça para os trabalhadores, ela tem nome. É mobilização e greve. É isso que vai fazer com que os patrões não apliquem essas regulamentações e respeitem aquilo que foi acordado. A nossa convenção é uma ótima convenção de anos. Foi muita luta que os trabalhadores perderam vida para manter, e nós não vamos abrir mão disso. A reforma trabalhista, ela trouxe também, que tem a ver com essa questão que você está falando, que é o fim da ultratividade. O que é isso? Quando você não renovava uma convenção ou um acordo coletivo, enquanto você passava 1 ano, 2, 3, 5 anos, as empresas eram obrigadas a cumprir o último acordo, a última convenção assinada.
Com o fim da ultratividade, isso não pode mais. Então as empresas, ela diz, olha, não vou prorrogar a database, não vou não sei o quê, não dou o mútuo acordo. Porque se você não tem um mútuo acordo, você não pode ir para a justiça. Muitos trabalhadores perguntam, estamos 3 anos sem reajuste, por que o sindicato não entrou na justiça? Não entrou porque precisa ter duas coisas, uma ou outra. Ou você tem o mútuo acordo, que é o acordo com o patrão, olha só, você tem que pedir autorização para o patrão, para que se não der certo a negociação, você entra na justiça. Eles não dão isso há muitos anos, não foi nem com a reforma agora. A reforma agora só taxou. Mas os patrões de rádio TV já não davam isso desde mais de 10 anos. A outra alternativa para o tribunal julgar é a greve. Aí ele julga o dissídio de greve. Então é essa situação que a gente está. Não tem outro remédio. E a gente já vinha falando isso desde 2018. Por enquanto, a gente conseguiu segurar e manter todas as cláusulas, estava cômodo. Hoje, não mais. Ou os trabalhadores se colocam em movimento junto com o seu sindicato, ou vai ficar sem a convenção. No nosso caso, vai ficar sem a convenção. E aí vamos ter briga, como aconteceu agora na Rede TV com os jornalistas, vamos ter brigas pontuais. Em vários lugares, a gente tem fechado acordos individuais. É o que vai acontecer. Aonde tiver luta dos trabalhadores, vai ter conquista. Aonde não tiver luta dos trabalhadores, vai ter retrocesso. Esse é a palavra de ordem hoje. Olha, é um cenário desolador. Se você correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Justiça não ajuda, patrões enfiando a faca e chutando a gente. A receita está posta, que é os trabalhadores se organizar. Mas como é que a gente consegue isso? Já que, historicamente, os trabalhadores e o sindicato têm estado na porta das empresas, pelo menos antes da pandemia, distribuído o jornalzinho, convocado os trabalhadores. O que está faltando para a categoria se mobilizar, Zé Marcos? Não é... Isso é um fenômeno, eu diria que um fenômeno mundial, né? Que as pessoas começaram a ser incentivadas e encamparam isso, né? De que é o cada um por si. Hoje a gente vê, assistindo às televisões, principalmente a Rede Globo, que ainda continua sendo a emissora mais assistida, o tal do empreendedorismo. Vai ser todo mundo empreendedor. Não é? Vamos empreender. Você não precisa ter patrão. Seja você o seu próprio patrão. Seja através de PJ, né? Você fornecer nota para trabalhar, né? Fornecer uma nota e receber aquilo que você conseguir negociar com seu patrão, né? Essa é uma forma que vem já de algum tempo e que, durante um período antes da pandemia, a Globo foi uma que sofreu muito com isso, porque os trabalhadores, ao deixarem a empresa, reivindicavam a sua condição de trabalhador, então reivindicavam o registro em carteira, reivindicavam o pagamento do INSS, o FGTS, férias e tudo mais que se tinha. Né? E não é à toa que o governo atual propõe a tal da carteira verde e amarela. Né? O trabalhador vai ter direito a ter 2 carteiras. A azul, né? que é a comum, que é segundo palavras do governo, é a carteira que garante os seus direitos. O trabalhador que a possui é representado pelo sindicato. Na carteira verde e amarela, não. É o próprio trabalhador que vai negociar com o seu patrão quais são as condições de trabalho. Né? Inclusive com liberdade para negociar se vai precisar do 33% de férias, se vai
precisar ter vale transporte, se vai precisar ter vale refeição, tudo aquilo que as convenções coletivas garantem ou garantiam, né, pode ser negociada de forma individual, como é já o ensaio, né, da MP que está em vigor, 936, é isso? A 936, que é nada mais do que um ensaio para a carteira verde e amarela, onde o patrão, de forma individual, chama o trabalhador e faz o acordo de redução de salário, faz o acordo de banco de horas, né? Faz o acordo de férias em 3 vezes, quer dizer, sem intervenção do sindicato, sem levar em conta aquilo que está na convenção, porque é um acordo individual entre as duas partes. E é isso, enquanto os trabalhadores não perderem a paciência, né, não se revoltarem contra isso, nós vamos estar assistindo um verdadeiro massacre. Né? E como o próprio Sérgio disse, a justiça está aí para colaborar. Né? O juiz decretou, entre outras palavras, óbvio que ele não pôs isso, mas decretou que um trabalhador, por não ter condição de pagar a ação que perdeu na justiça, decretou que ele vira escravo do seu antigo patrão. Vai trabalhar de forma gratuita para o patrão para pagar a sucumbência na justiça. É isso, é a escravidão moderna que está colocada aí para todos nós. E não tem saída. Não se inventou, não existe uma receita para sair dessa crise. Não é xingando partido A, B ou C que vai se sair dessa crise. Né? Essa crise é algo que só vamos sair dela de forma coletiva. É a luta dos trabalhadores que vai poder alterar essa situação. Porque, infelizmente, da forma que estamos, é lamentável. Vamos continuar assistindo, como tem feito o SBT, que nunca tinha se portado dessa forma, né? Demitir 270 trabalhadores sem nenhum critério. Né? Antes você ia e negociava com a empresa. Tá bom, vai acabar o programa, vai demitir 50 trabalhadores, não dá para relocar em outro canto? Tá bom, vamos discutir. Se esse trabalhador tem uma outra fonte de renda, se ele já é aposentado, se ele tem um segundo emprego, né? Quais as condições que eram discutidas para minimamente, né, reduzir o impacto que é, né, do trabalhador perder o emprego. Agora, a discussão que se faz é que as pessoas ficam acuadas aceitando reduzir 25%, 50%, 70% do seu salário em nome de ter um emprego. Qual emprego o cara paga? Qual é o emprego que se tem? Uma empresa que reduz o teu salário. Você continua tendo um emprego e não tem como pôr o pão dentro da tua casa, você vai discutir com seu filho que, olha, só vai dar para nós jantar, o almoço, o café da manhã, esquece que não dá. Vamos fazer esse sacrifício para salvar a nação, que está em crise. Né? E o pobre do meu patrão também está fazendo esse esforço de me manter, terão que contribuir, reduzindo o meu salário. Isso é conversa para boi dormir, né? É hora de lutar. É só olhar e ver o que é que os patrões reduziram no seu modo de vida. Ver se eles venderam seus carrões, ver se eles venderam seus helicópteros, né? Aí não tem como fugir de novo da Rede TV. Os proprietários da Rede TV chegam todo dia lá de helicóptero, dando risada da cara dos trabalhadores. Numa oportunidade, nós estávamos lá com carro de som, né, que foi um dos primeiros anos que não assinou convenção coletiva, que os trabalhadores
até ensaiaram em fazer uma greve, e eles chegavam de helicóptero dando risada, tirando sarro dos trabalhadores. E vai continuar assim, infelizmente. Né? Se os trabalhadores não acordarem, que não tem alternativa. A única defesa que nós temos, e que nenhuma medida provisória, nenhuma reforma trabalhista alterou, é que a convenção coletiva ou acordo coletivo continua tendo força de lei. É ele que predomina. Ele estando assinado, ele vira lei. E é ele que tem que ser seguido. Portanto, é o conjunto dos trabalhadores que tem que lutar para que a gente possa assinar uma convenção ou um acordo coletivo com as empresas que possa garantir minimamente a sobrevivência. Nós tivemos agora, o Sérgio já deu uma pincelada, nós tivemos ontem a primeira reunião desse ano com o sindicato patronal, que não garante a database, portanto, não garante nada que, porventura, fosse assinado. Não seria retroativo ao mês de maio, máximo que ele colocou quando perguntado, isso pode ser negociado, discutido, certo? Mas arrancou todas as cláusulas da convenção coletiva, arrancou quinquênio, não aparece, as estabilidades da companheira gestante, que tinha um mês a mais do que garante a lei, a estabilidade dos trabalhadores em pré-aposentadoria, a questão da alta programada, que garantia que o trabalhador, se não recebesse do INSS, a empresa pagava. Quer dizer, é terra arrasada, não deixaram absolutamente nada. E um golpe duro ainda também, principalmente para o pessoal do interior do estado, principalmente aqueles que trabalham em rádios, que colocam de novo a proposta de que o Vale-Refeição só será concedido aos trabalhadores que trabalham acima de 4 horas. Quer dizer, é mais um corte, é mais uma redução salarial, né? Que todo mundo sabe que hoje o Vale-Refeição nada mais é do que um complemento salarial, né? Que o trabalhador tem. Então, eles cortam tudo, arrasam com tudo, não garantem, não tem nenhum reajuste, não tem cláusula de reajuste, portanto, o reajuste proposto pelos patrões para este ano é 0 de reajuste, né? É terra arrasada. Ou nós nos mexemos ou estamos perdidos, né? E não dá para ir para a justiça e perder e um juiz decretar que nós temos que virar escravos da Globo, do SBT, da Bandeirantes, da Record, etc., porque não temos dinheiro para pagar a sucumbência à empresa. Certo. O relator aqui, Zé Marcos, que trabalha 27, 28 anos no SBT. Não sei exatamente qual que é a data correta, mas provavelmente ele viveu um período, uma situação extraordinária, que foi uma greve no SBT em que elevou o menor salário a ser pago lá, na época, se não me engano, era R$500. Então, o Gugu, office boy, o cara da recepção, a copeira, faxineira, tiveram um ganho substancial de salário, fazendo com que aqueles trabalhadores que eram salários medianos se aproximassem desse salário base. E houve aí um desencadeamento para cima, esse pessoal acabou tendo salário valorizado ao longo do tempo. Pô, tô ganhando igualzinho, não desmerecendo o trabalhador que é copeiro, que é faxineiro, mas ele queria ganhar mais. Então, de certa forma, houve uma pressão para que os salários dentro do SBT aumentassem para mais. Eu acredito que isso repercutiu, inclusive, fora do SBT. Me diz para mim, o que foi que motivou? Você consegue lembrar daquela época que motivou, que deu gás para os trabalhadores irem fazer o enfrentamento? O que é que está faltando para a gente motivar os trabalhadores hoje? E a gente também é o contrário, né? Estão sendo demitidos vários trabalhadores e estão apenas se resignando, né? Aceitando
ir embora para casa, correr o seguro-desemprego e esperar o quê? Qual é a diferença que tinha daquela época com a de hoje? O que fazia com que os trabalhadores se motivassem a fazer o enfrentamento e defender os seus direitos e seu salário? Bom, eu lembro da história, eu estava lá, o Zé Marcos também estava, isso foi gerado por uma greve, mas a pergunta que você fala, o que motivou, né? Na verdade, nós estávamos em greve já, eu acho que 3 ou 4 dias, tinha gravação do Silvio. E aí, óbvio que todo mundo escondia as coisas, como até hoje, não que eu acredite que o Silvio não saiba, porque não é à toa que ele é empresário, certo? Não é à toa que ele é dono da empresa. Mas, naquela época, a conjuntura era outra, porém, tínhamos lideranças, não que não temos hoje, mas a conjuntura política era outra, os trabalhadores faziam enfrentamento, eu estou falando lá de 95, isso, aconteceu em 95, não lembro a data se foi em 95, acho que, se não me engano, foi em 95 ou 97, uma coisa assim. Eu me lembro que todos os trabalhadores lá ganhavam, o salário menor do SBT era sempre, menor não, o piso, que o SBT pagava, que o SBT nunca pagou o piso, ele sempre pagou um pouco a mais. Era 130 e poucos reais, ou 130 cruzados, uma coisa assim. Com a greve que foi instaurada lá, na época, tanto a Camarés como o teatro, afetava diretamente as gravações do programa do Silvio Santos. E o Silvio Santos, quando chegou lá, queria saber por que estavam todo mundo paralisado. Aí houve aquelas reuniões, o sindicato entrou lá dentro, fez a discussão. O Silvio saiu lá fora e falou que, a partir daquele dia, nenhum trabalhador lá ganhava menos do que 500 reais. Então, teve, assim, um reajuste de quase 200% no salário de todos. Que eu estou dizendo assim, ajudante, copeira, faxineira, quem ganhava menos passou a ganhar 500 reais. E teve um reajuste também para quem tinha o seu salário um pouco alterado. Mas a conjuntura era outra, da mesma maneira que eu estou falando aqui. Né? Então, isso mostra que só traz efeito e conquistas a luta dos trabalhadores junto com seus sindicatos. Porque isso não veio de graça. Né? Nós ficamos, acho que mais de uma semana na Camarés, os caminhões não entravam e nem saíam. E aí, quando o Silvio ficou sabendo, ele saiu lá e imediatamente colocou essa determinação. Evidentemente que nos anos foram se passando, né, o salário foi reduzindo, foram demitindo aqueles trabalhadores, contratando outro, mas isso demorou muito tempo para que isso acontecesse. E não aconteceu só no SBT, não que as outras empresas tiveram greve, mas você ia discutir com as outras empresas que um trabalhador do SBT que trabalhava na faxina ou que trabalhava na Copa ou que era ajudante ganhava 500 reais na época, e o das empresas menores ganhava pouco menos. Algumas nós conseguimos, na época eu nem estava no sindicato, certo? Algumas teve êxito, alguns trabalhadores tiveram também um certo reajuste. Porque isso, quando acontece numa empresa, ela vira uma cadeia de lutas, né? Porque se você conquista, nós tivemos uma greve na Globo, na Bandeirantes, onde as outras empresas também acabaram, os outros trabalhadores das outras empresas também acabaram levando a luta adiante. E com essas lutas, você conquistou vários direitos. O problema é que, de lá para cá, o comodismo, o individualismo dos trabalhadores, infelizmente, começou a pecar no que eu digo, no que diz respeito ao seguinte, a não participação da categoria, cada um preocupado com seu umbigo. Olha, eu vou me segurar aqui porque se eu não perder o emprego, tá bom. Ele não está preocupado se o outro companheiro lá ia perder o emprego ou não. Eu sempre falo o seguinte, você quando faz uma luta, independente da empresa que for, quem tem que avaliar a conjuntura toda, certo? Por exemplo, você faz uma greve numa empresa, óbvio que a gente não quer chegar à greve, mas é o único instrumento hoje possível de você conquistar direitos dentro daquela empresa. Então, se a gente, vou dar um exemplo aqui, se a gente fizer uma greve na Rede TV, a Rede TV lá, os trabalhadores parados, eu tenho certeza que o patrão vai vir negociar. O reajuste de 2018, 2019, 2020, aquele trabalhador que está na Rede TV, que ganha 2, 3 mil reais, ele vai ter um reajuste. Quando ele for para uma outra empresa, ou outro trabalhador for trabalhar lá, ele vai ter aquele reajuste também. O problema é que os trabalhadores não pensam dessa forma.
Se o cara ganha 2 mil e o sindicato nos últimos anos vem fechando acordos coletivos, sem greve, sem mobilização da categoria, muito pouca mobilização, e o sindicato sempre mantendo os direitos da convenção coletiva. É como todos os dois companheiros falou, o Sérgio e o Zé Marcos. Né? Nós estamos vivendo uma conjuntura política que veio para atrocidar os trabalhadores. E eu não digo que isso não tem jeito. Tem jeito. Tem jeito quando o trabalhador, um olhar na cara do outro e falar para ele o seguinte, um olhando para a cara do outro, falar, companheiro, vamos deixar de ser individualista e vamos, junto com o nosso sindicato, reivindicar nossos direitos. Porque não é justo que o sindicato patronal, depois de 3 anos sem convenção coletiva assinada, traga uma proposta onde não tem reajuste salarial. O mercado aumentando, gasolina aumentando, a carne, arroz, é só ver o óleo, o feijão, o custo de vida do povo, no geral. E o sindicato patronal na maior cara de pau. Para mim isso é genocídio que eles estão fazendo com os trabalhadores. É genocídio isso. Porque colocar os trabalhadores numa situação que eles sabem que os trabalhadores têm medo de se mobilizar, eles sabem que os trabalhadores não vão reagir porque têm medo de perder seu emprego, isso é genocídio, não tem outro nome. Né? Apoiado por governo que está aí, espero que esse governo esteja só de passagem, porque fazer o que vem fazendo já acabou com todos os direitos dos trabalhadores, já acabou com a CLT, veio para arrasar de uma vez, para enterrar de uma vez por tudo a reforma da Previdência. Porque muitos trabalhadores não prestam atenção no que está acontecendo no país, politicamente falando. Hoje, o trabalhador não vai mais se aposentar. A realidade é essa. Porque me fala para mim qual é a empresa que vai manter 40 anos um trabalhador trabalhando. Se com 45 a empresa já não quer mais contratar. Quem garante que esse trabalhador vai se aposentar? Quem garante isso? Eu estou com 32 anos de INSS. Eu posso ter que trabalhar mais 5 anos. Estou dizendo de mim, que tenho 52 anos. Eu penso nos meus filhos, eu penso no meu sobrinho, eu penso num vizinho do lado que vê os molequinhos crescendo. Qual a expectativa de vida que tem um povo desse? Se hoje, segundo as organizações internacionais, você vive até os 70 anos, 65, 70, 80, dependendo do estado ainda que vive. Então, quer dizer, eu acredito muito na saída. A saída é os trabalhadores, junto com seus sindicatos, e não é só dos radialistas, não. E aí tem que esquecer essa história de bandeira. Os trabalhadores de todo o país, principalmente do nosso país aqui, tem que se mobilizar. Certo? E fazer a luta que tem que ser feita. Não dá para você ficar igual o rato, num canto da parede, e o gato te cercando. Que, na verdade, gente, quem produz a riqueza do país somos nós, trabalhadores. O que o patrão produz? Me diz. Põe lá o pessoal da Rede TV, eu nem lembro o nome do cara lá. Põe ele lá para produzir, para fazer a televisão, para colocar o programa dele no ar. Põe o Silvio Santos para gravar. Por trás de um apresentador, tem 30, 40 trabalhadores. E somos nós que colocamos a televisão no ar, somos nós, trabalhadores em rádio e televisão, e nas outras empresas também. Estou falando de metalúrgico, do correio, de todas as outras categorias, é que coloca o Brasil em movimento. Ou você acha que algum empresário mau caráter, que tem um monte de mau caráter aí, eles vão fazer a produção dos seus produtos? Então o trabalhador tem que pôr na cabeça, primeiro na consciência dele, de que é ele que produz a riqueza do país. Portanto, não dá para a gente ficar comendo migalha. A gente não merecemos comer migalha. Eu quero ter o direito de chegar um final de semana, pegar os meus filhos e ir no cinema. Meus filhos não digo, porque agora eu tenho neto. Pegar minha mulher, meus filhos, estou dizendo os trabalhadores que têm 35 anos, 30 anos de idade, que é casal de novo, que tem filho pequeno, eles não têm o direito de fazer isso. Primeiro que nós já trabalhamos 6 e folgamos 1. As empresas não dão sábado e domingo para nós descansar. É só chicote no lombo. Mas até quando os trabalhadores vão aceitar isso?
Então tem jeito e tem solução. Só depende de nós. No SBT foi bem claro. Com uma greve, todo mundo passou a ganhar 500 pau. Eu ganhava 412 reais, eu lembro hoje, como se fosse hoje. Meu salário foi para 500 reais. E logo em seguida teve o reajuste da convenção coletiva. Então foi um ganho muito grande. Mas com isso foi fruto de luta. E, infelizmente, se os trabalhadores não lutar, hoje, eles estão parecendo um rato. Meio gordinho, meio tal. Daqui uns dias, vão ser barata. Porque é isso que está se desenhando para o futuro do nosso país. Infelizmente, é isso para a classe trabalhadora, mas volto a repetir. Tem jeito. Nós estamos chegando às nossas considerações finais, mas eu queria só fazer um apontamento aqui. A minha observação que eu tenho feito ao longo da história que eu tenho junto aos sindicatos radialistas, e ao mesmo tempo pela leitura que a gente faz, é que há momentos de avanços e retrocessos. Nesse momento nós estamos num retrocesso muito grande, que vai depender da nossa organização e consciência dos trabalhadores. Os trabalhadores terem consciência depende da sua organização e o seu passo mais avançado da organização são os sindicatos. Sérgio, é mais ou menos isso? As suas considerações finais? Olha só, a gente vinha de um período sem mobilizações, sem lutas, né? E com essa desgrabeira toda que a gente colocou aqui, das reformas, das medidas provisórias, essas coisas todas, patrão querendo tirar direito das convenções, dos acordos, algumas coisas já estão acontecendo, né? Já está meio que caindo a ficha. E veja, a gente nem falou aqui da precarização do trabalho. Hoje, o Zé Marcos colocou bem essa questão do empreendedorismo. Cara, olha aí os motoristas de Uber, os meninos que entregam comida de aplicativo, de bicicleta, de moto. É um negócio assim feroz, não tem direito a nada. Se o cara reclamar que a comida estava fria, o aplicativo suspende ele não trabalha. Já não tem direito algum. Ele não trabalha. E isso está para dentro das empresas hoje, no nosso caso, que com a terceirização irrestrita, virou uma zona. Você tem contratos eventuais, contrato intermitente. Outro dia, para encerrar, eu tenho meu companheiro J. Reis na direção, que está nos ajudando aqui nessa live, e ele é um companheiro que é muito atento às novas tecnologias e à inteligência artificial. Para fechar, o sonho de consumo dos patrões, e os governos não são diferentes, porque os governos também são patrões, certo? O sonho de consumo desses caras é o seguinte: é você ter lá um chipzinho, se bem que chipzinho acho que já está até ultrapassado, né? Mas vamos só para dizer aqui, um chipzinho aonde você, na hora que você está produzindo, trabalhando, o relógio está correndo. Você parou para ir no banheiro, você parou para ir fumar, você parou para ir tomar um café, qualquer coisa que você parou, não tem trabalho, está parado, o relógio para. O relógio vai parar. Os patrões, o sonho deles é esse: pagar aos trabalhadores somente aquilo que eles produzem. Naqueles momentos que ele não produz porque foi tomar um café, foi fumar um cigarro, não vai receber por isso. Esse é o sonho de consumo. E a gente vê que eles têm muito espaço para avançar. Agora, eu já vi greve agora dos Correios, o pessoal de Campinas lá, da Mercedes, estavam em greve, acho que ainda estão em greve, tem o pessoal da Uzi Minas, tem vários setores aí e tal. Mas eu quero aqui trazer aqui, para encerrar, de novo, o que é importante isso.
o movimento que os trabalhadores jornalistas fizeram na Rede TV, ele é didático para a nossa categoria. Façam como fizeram os jornalistas da Rede TV. Digam não à redução de salário. Digam não à proposta patronal que retira 18 cláusulas da convenção coletiva, que retira quinquênio, que reduz o vale-refeição para o pessoal do interior, principalmente, que retira estabilidade, que retira um caminhão de coisa. Transporte, eles cortaram o transporte, aquele transporte quando o cara sai meia-noite ou entra entre meia-noite e 4 da manhã, não vai ter mais pela proposta patronal. Ah, mas agora você tem o Uber, o 99, é baratinho, você aguenta pagar do seu salário. Essa é a proposta. Então, assim, não tem jeito. Ou nós lutamos, ou a gente vai, e essa direção, ela vai dizer não ao sindicato patronal para essas propostas. Vamos ficar sem? Ok. Mas não vai ser o sindicato que vai assinar essa redução drástica que eles estão propondo. Não vai ser o sindicato. Os trabalhadores vão entrar, como diz o velho ditado, a água não bateu na bunda. Mas parece que pela conjuntura ela vai ter que bater no pescoço. Que é quando o cara vai morrer. Agora você morre. Você não vai respirar, porque aí vai cobrir a boca, o nariz. E aí o cara vai. Porque isso a classe, ao longo dos tempos, mostrou isso. Temos limite. Infelizmente, os radialistas não chegaram no seu limite. E tem um poema do Mauriase que diz: quando perderem a porra da paciência, vai acontecer o que aconteceu com os jornalistas da Rede TV. Se espelhem nos jornalistas. Olha só, hein? Quando, né? Se espelhem nos trabalhadores jornalistas da Rede TV e digam não ao patrão. Zé Marcos, as suas considerações finais, levando em consideração a seguinte pergunta. Nós temos mostras aí, pelo menos o sindicato, ao longo de todos esses anos, de não assinar redução salarial numa convenção coletiva. Por que cargas d'água o patronal enfia uma proposta dessa de novo? Ela só pode ser brincadeira, ou não? Não adianta. Os trabalhadores, assim como a economia, vivem de ciclos. Né? Às vezes estão em alta, às vezes estamos em baixo. É assim o sistema capitalista. Né? Vão aglutinando forças para poder nos quebrar. Né? Da pergunta que o Gugu respondeu lá do SBT, era uma época em que pipocava muitas greves. Foi a época em que, né, se fundou a Central Única dos Trabalhadores, mas ela se funda no quê? No fervor da luta dos trabalhadores. Era greve em todo o país e, obviamente, por conta de uma conjuntura que não era boa para os trabalhadores. Né? Vivíamos numa ditadura militar, né? E os trabalhadores saíram à luta. E foi essa luta que fez com que houvesse a transição para um período, a tal da democracia, né? Que até hoje eu pergunto que raio de democracia é essa que nós vivemos, né? Democracia para quem? Né? Para a classe trabalhadora, ela ainda não, efetivamente, ainda não chegou. Né? Mas não chega. Né? É o que a história nos ensina. Nada nos é dado. Tudo é conquista. E só se conquista lutando. Não tem outra forma, né, de fazer. E a gente tem visto aí, ultimamente, ao redor do mundo. A Argentina tinha dado sua guinada para a direita, já deu uma recuada. Elegeu um novo governo que não é de esquerda, mas é um governo que não é certo, da extrema-direita.
A Bolívia, o seu povo reconduziu novamente um governo de esquerda para enfrentar as dificuldades que tem enfrentado. Né? Então, a gente tem assistido aí, mundo afora, que os trabalhadores começam a fazer luta. E isso fatalmente vai espalhar. Né? Demorou de novo, os trabalhadores da Rede TV foram jornalistas que peitaram. Né? Eu estava, quando era ainda a Rede Manchete, que foi passada a concessão para os atuais donos né, que alterou seu nome, a Rede TV, mas foram 6 meses dos trabalhadores na Rede Manchete sem salário. Né? Você conseguiu. E alguns que ficavam em greve eram hostilizados por aqueles que iam trabalhar de forma gratuita, porque não recebiam seu salário, né? Ainda eram hostilizados né, aqueles que estavam em greve lutando para ter os seus direitos respeitados, eram ainda hostilizados por aqueles trabalhadores. Pura Né? greve. Mas é isso. Os trabalhadores estão perdendo a paciência. Né? Sempre digo que é o que o meu grande mestre, o Escape, sempre disse. Nada está tão ruim que não possa piorar. Se o governo, o deputado, né, o legislativo nesse momento está um pouco encolhido, é por conta das eleições que se aproximam. Passadas as eleições, o golpe vai ser muito mais duro. Só para encerrar, que é o que a gente escuta muito, né, e é o que o Bolsonaro disse durante toda a sua campanha, que ser empresário no Brasil é muito difícil porque o trabalhador no Brasil é muito caro. Sabe o que é caro para os empresários? É pagar o descanso semanal remunerado, ter que pagar o descanso semanal remunerado, ter que pagar os 33% sobre as férias, ter que pagar 13º salário. É esse que é o custo dos empresários, que na visão deles não está trabalhando, como bem disse o Sérgio, não está trabalhando, não tem que receber. Você saiu de férias, ótimo, vá descansar, mas não vai receber. Né? Você está descansando, no nosso caso é só uma vez na semana, né, que a gente descansa, mas está descansando, não tem direito a receber, você não está trabalhando. É esse o custo que as empresas colocam né, na sua conta. Né? Então, e para garantir isso, não tem forma. Como disse o Sérgio, eu costumo dizer e falo sempre, não adianta quem tentar convencer patrão pelas ideias. Patrão não tem cérebro. Não adianta tentar convencer patrão a ter caridade, a ter pena da sua situação. Patrão não tem coração. Patrão tem um único órgão, que é vital para ele. Se chama bolso. E esse órgão, quem faz ele pulsar, quem dá vida para ele, somos nós trabalhadores. Só para a gente refletir isso e ver que solução tem. Basta que a gente tenha coragem, dignidade e fazer o enfrentamento que é necessário. Hugo, encerrando aí, que é icônica dentro dos sindicatos radialistas do Zé Marca. Toda hora está sendo lembrado por algum dirigente. Não, Zé Marcos ele sempre fala isso. Isso vai ficar guardado aí na história do sindicato pro resto da vida. Que realmente ele fala que o patrão não tem cérebro e sim bolso. E a realidade é essa mesmo. Porque primeiro que o patrão não produz nada. Quem produz a riqueza do país somos nós, trabalhadores. É só você ver. Ontem eu vi num site não, minto, numa live, um cara mora nos Estados Unidos, mas ele é brasileiro, ele é esquerda.
Ontem, essa semana, uma família do Brasil mandou para os Estados Unidos 50 bilhões de reais. Um patrão, ele não quis dar o nome, mandou para os Estados Unidos, transportou para os Estados Unidos 50 B de bola. Pagou 2 bilhões de impostos. Ele ganhou esse dinheiro com o suor de alguns trabalhadores, ou de milhares de trabalhadores. É só a gente ver quem está enriquecendo na pandemia. De 123 famílias, passou para 157 famílias que ganhou 33 bilhões de reais cada uma. Enquanto os trabalhadores estão ganhando o quê? Os trabalhadores estão ganhando demissão, os trabalhadores estão perdendo a sua pré-aposentadoria, os trabalhadores estão perdendo o seu quinquênio, os trabalhadores do interior não vão ter direito nem de comer, porque dá vale-refeição para quem trabalha 4 horas, eles não calculam que o cara sai de casa 1 hora, 2 horas antes para chegar no trabalho e 1 hora, 2 horas antes para chegar em casa depois do trabalho. É simples eles fazerem esse cálculo. O cara precisa trabalhar 4 horas. Só que eles não contam as horas que os caras gastam para ir e voltar, que é a locomoção, né? Para ir e voltar do trabalho. Então, é impressionante, né? Olha, eu vou fazer uma fala aqui no que diz respeito ao Covid-19. Eu até escrevi e tal, não é meu não, porque eu peguei isso aí numa pesquisa que eu fiz. A Covid-19, pandemia, não é igual para todos, enquanto a maioria da população trabalhadora arrisca a ser contaminado para não perder o emprego ou para comprar alimentos, os bilionários não têm com o que se preocupar. Então, fica aí a dica que quem produz, né, e quem está ficando cada vez mais pobre é quem produz a riqueza do país, que na minha visão era para ser o contrário. Era para ser o contrário. O trabalhador tinha que ter, no mínimo, a dignidade de ter uma casa, de ter um bom carro, de ter condições de levar seus filhos para passear, de ter condições de dar uma escola de qualidade, de ter condições de pagar uma faixa. Para os ricos, isso não pode acontecer. Porque se o povo que trabalha, que faz a riqueza do país, tiver essas coisinhas que eu falei, lógico que precisa de mais, saúde, segurança e tudo mais, vai incomodar muito mais eles. Mas nós podemos incomodar muito. É só deixar o individualismo do lado e pensar no seu filho e na sua mulher que ficou em casa quando você sai para trabalhar. Se está valendo a pena você ir lá e trabalhar de graça, como os trabalhadores da TV. E logo, logo vai ser o SBT, vai ser a Globo, vai ser a Band, vai ser todo. Sabe por quê? Porque a partir de janeiro vai ter mais de 40 milhões de trabalhadores que não vão receber o auxílio emergencial. Trabalhadores, pais de família, mães de família, que, diga-se de passagem, foi R$600, porque a esquerda do país brigou e foi 600, porque o governo que está aí de plantão, a ideia dele era dar 200, mas as pessoas acham que ele é o salvador da pátria. A partir de janeiro acaba o auxílio emergencial. E com os desempregos que está vindo, esses trabalhadores estão perdendo emprego agora. Em janeiro, fevereiro, março, abril, acaba o seguro-desemprego deles. Né? Então, quer dizer, qual é o mundo que nós queremos para os nossos filhos? Primeiro, pensar nisso. E quando eu falo nossos, eu falo filho, neto, sobrinho, família, mulher. Então é isso. Se o povo não acordar para fazer a luta e reivindicar seus direitos, eles vão um dia dormir e sinto muito, mas quando acordar vai ser tarde. E é o que está acontecendo com vários, né? Ah, eu não vou ficar aqui no meu cantinho, não vou fazer a luta, porque se eu for para a luta eu vou perder meu emprego, mas estão perdendo o emprego sem fazer a luta. Dá para entender?
Eu não consigo entender por que as pessoas não pensaram nisso antes. Mas é isso. Então tá certo. Gente, ó, eu quero agradecer, diferentemente da outra live, agradecer em nome da categoria, à disposição de vocês, dirigentes, sindicatos, radialistas, também trabalhadores da nossa categoria, e eu vim aqui abordar esse tema, da qual os trabalhadores estão muito angustiados, que é a respeito das demissões que vem ocorrendo. Caçamos um cenário político, apontamos a solução, que é a organização dos trabalhadores junto ao sindicato, e esperamos que haja uma espécie de reciprocidade no sentido de despertar interesse em vir discutir isso com os dirigentes. Eu acredito, volto a afirmar aqui, que não basta a gente estar na vanguarda, ter entendimento do que está acontecendo, ter todo o cenário da conjuntura mapeado para a gente. A gente tem que voltar e trazer os trabalhadores com a gente, senão a gente fica sozinho lá na frente. Tá bom? Muito obrigado a todos. Se quiserem falar mais alguma coisa, mas encerramos por aqui a nossa live. Um abraço a todos os trabalhadores. Valeu, Boa noite a todos e todas. E agradecemos aí a participação de todos. Valeu, Zé Marcos. Valeu, camaradas. Fiquem atentos aí aos informativos dos sindicatos, ao site do sindicato, que em breve a gente vai estar convocando os trabalhadores para eu não diria uma assembleia, porque a proposta do patronal não é digna nem de ter uma assembleia dos trabalhadores. Mas talvez a gente vai discutir essa semana na diretoria, uma plenária, algo assim, para a gente organizar, para ver de que forma que a gente vai combater esses ataques do patronal. É isso. Um abraço a todos. Valeu, um abraço. Tudo de bom para vocês.